O presidente João Lourenço orienta expressamente a anular a candidatura de Higino Carneiro para o cargo de presidente do MPLA, posteriormente ao cargo de presidente da República. João Lourenço, que já não tem senso de humor, podemos dizer na nossa gíria de Angola que João Lourenço não sabe brincar, anulou a própria candidatura. Anulando a candidatura significa que o presidente João Lourenço descobriu uma coisa muito importante. Quando Higino Carneiro exibiu 19 mil assinaturas, 19 mil fichas sabiamente recolhidas e preenchidas, isto prejudicou bastante a concentração do João Lourenço, porque a força primária do MPLA sempre residiu na aparente união. Sempre passaram a mensagem de que elas são muito unidos. Pois é, isto aí, caros internautas. Mais velho Ângelo Capuacha. Vamos já ouvir ele. Só um segundo, deixa-me aqui apresentar. Sou JHM, sejam todos bem-vindos ao portal Debate ADTV. Vamos também contar com a intervenção do jornalista Rafael Marques, que fala: a democracia nunca entrou no MPLA. Em dezembro, no 9º Congresso Ordinário do MPLA, João Lourenço voltará a apresentar-se como candidato único à presidência do partido. Bem, mas é assim, todo mundo está a dizer como candidato único. Não é bem assim. O engenheiro Antônio Venâncio está a recolher as assinaturas, as fichas, não é? Está a coletar. O José Carlos de Almeida também está a coletar. E então só se diz único, quando termos a toda a certeza deste universo todo, que tanto o engenheiro Antônio Venâncio como o professor José Carlos de Almeida foram efetivamente também rejeitados, né? Bem, vamos avançar aqui. A comissão encarregada de validar as candidaturas rejeitou a de Higino Carneiro, alegando irregularidades graves, incluindo milhares de assinaturas consideradas inválidas. Independentemente da veracidade dessas acusações, o resultado político é inequívoco. O partido que governa Angola há mais de 50 anos volta a reunir-se em congresso sem uma disputa efetiva pela sua liderança, escreveu o jornalista Rafael Marques. Mas já vamos ouvir o senhor Rafael Marques, ok? Vamos aqui dar sequência ao mais velho Ângelo Capuacha. Isso mesmo, caros amigos. Vamos ouvir aqui o mais velho Ângelo Capuacha na íntegra. Olha, já agora, enquanto estou aqui a organizar aqui o layout, aproveitem e deixar já aí o like. Vamos debater. Pronto. Está prontos. Bora ouvir mais velho. Primeiro, tecnicamente, isto não existe. Os candidatos, nesta fase de recolha das assinaturas, nesta fase de organizar toda a burocracia, só os casos insanáveis é que levariam à anulação. Como, por exemplo, se o pré-candidato incorrer em crime que possa ser condenado a pena maior, ali anula-se a candidatura. Mas não compete ao partido, compete ao tribunal. A autoridade judicial competente é que deve anular, é a única que anula. A comissão de candidatura não anula. A comissão de candidatura facilita o processo. Facilitar o processo significa identificar as lacunas, as medidas de desvios e instruir e recomendar correções. Este é o básico, mas o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, desde que Higino Carneiro manifestou a intenção de concorrer, João Lourenço também nunca disfarçou o seu descontentamento. Ele não está nada feliz desde o princípio. Num de seus comícios, o presidente João Lourenço dizia que o próximo candidato não pode ser mais cansado do que ele.
ele preferiria ser substituído por alguém que tivesse a jovialidade e a energia, fosse fisicamente mais capaz. Higino Carneiro está a treinar muito. Eu o vejo a levantar ferros, a fazer os exercícios para rejuvenescer o físico e concomitantemente rejuvenescer a mente. João Lourenço, que já não tem senso de humor, podemos dizer na nossa gíria de Angola que João Lourenço não sabe brincar, anulou a própria candidatura. Anulando a candidatura significa que o presidente João Lourenço descobriu uma coisa muito importante. Quando Higino Carneiro exibiu 19 mil assinaturas, 19 mil fichas sabiamente recolhidas e preenchidas, isto prejudicou bastante a concentração do João Lourenço, porque a força primária do MPLA sempre residiu na aparente união. Sempre passaram a mensagem de que elas são muito unidos, mas o surgimento de um apoio massivo ao Higino Carneiro revelou de facto uma bifurcação. O MPLA está dividido, mas João Lourenço não conseguiu se reconciliar com a ala do Agostinho Neto. Os veteranos dentro do MPLA, aqueles que remontam à época do Agostinho Neto, estão muito tristes. João Lourenço desencadeou uma perseguição sem trégua contra toda a ala do José Eduardo dos Santos. Mas essa mesma ala do José Eduardo dos Santos é onde ele repescou os quadros que ele tem. Os quadros do João Lourenço são muito poucos. Os quadros mesmo a sério que o João Lourenço tem remontam à era do José Eduardo dos Santos. E esses não estão nada felizes também. Agora, abre-se esta terceira ala do Higino Carneiro. Higino Carneiro, quando apresentou 19 mil assinaturas, isto em estatística é uma amostra. É uma amostra pequena de milhares de apoiantes que ele tem no partido que constitui o universo. João Lourenço sabia que se disserem ao Higino Carneiro que a irregularidade detetada deve regressar ao campo e buscar a correção, 72 horas depois ele traria 50 mil assinaturas. 100 mil assinaturas, 200 mil assinaturas, 500 mil de assinaturas. Então a única maneira, o único remédio é anular a própria candidatura para João Lourenço não ter mais problema de saúde, a pensar nessa incerteza. Aqui eu regresso para 2021. Em 2021, o João Lourenço, de forma inescrupulosa, mandou anular a presidência do Adalberto da Costa Júnior, pedindo ao Tribunal Constitucional que anulasse o Congresso que o elegeu. O MPLA mobilizou na altura 250 milhões de kwanzas, corrompeu alguns descontentes da UNITA para impugnar um Congresso que nem sabiam definir, nem entendiam e conseguiram. Muito bem, caros amigos, então acabamos de ouvir o mais velho Ângelo Capuacha a explicar aqui todos os motivos que levam com que a subcomissão de candidaturas anulasse ou anulou o general Higino Lopes Carneiro. Agora vamos ouvir aqui o que escreveu o jornalista Rafael Marques de Moraes através do Macangola. Máxima atenção, caros internautas. Este episódio não constitui uma exceção. Faz parte de uma tradição política enraizada desde os primeiros anos do movimento. Sob a liderança de Agostinho Neto, o MPLA consolidou-se em torno de um princípio fundamental. A unidade deveria prevalecer sobre a competição e a autoridade do presidente sobre o debate interno. A crítica passou frequentemente a ser interpretada como deslealdade e a divergência como ameaça.
As crises que marcaram o movimento durante os anos 1960, de Brazzaville à Revolta do Leste, tiveram origens diversas, mas revelaram uma dificuldade persistente em acomodar o pluralismo. Em vários desses confrontos, dirigentes e comandantes foram presos, afastados ou eliminados. O assassinato de Matias Miguéis, um dos fundadores do MPLA, tornou-se um símbolo de uma disputa pelo poder que deixara de ser apenas política. No Congresso de Lusaka, em 1974, a revolta ativa tentou corrigir esse rumo, denunciando a concentração de poderes e a ausência de direção coletiva. Foi derrotada. Depois da independência, a repressão atingiu uma dimensão sem precedentes. As purgas associadas ao 27 de maio de 1977 resultaram em execuções, prisões e desaparecimentos em massa, transformando a divergência não apenas num risco político, mas num risco de vida. A história das sucessões no MPLA confundiu-se, assim, com a neutralização dos concorrentes. Agostinho Neto legou ao país a proclamação da independência, mas também um modelo de poder fortemente centralizado. José Eduardo dos Santos herdou. João Lourenço também. Por isso, o problema não reside apenas nós atuais protagonistas. Os dirigentes mudam, mas o sistema permanece. Durante muito tempo, os fracassos da governação angolana foram atribuídos às qualidades ou aos defeitos individuais dos seus líderes. Essa explicação tornou-se insuficiente. O mecanismo que hoje afasta concorrentes internos é essencialmente o mesmo que, noutras épocas, marginalizou reformistas, silenciou dissidentes e tratou qualquer forma organizada de pluralismo como ameaça ao poder estabelecido. Ao longo de mais de meio século, o MPLA habituou-se a escolher líderes não através da concorrência entre projetos políticos, mas pela eliminação gradual das alternativas. Este facto ajuda a explicar um dos maiores paradoxos da política angolana. Apesar de governar um Estado constitucionalmente democrático e de participar em eleições multipartidárias, o partido continua a funcionar segundo a lógica de um movimento de libertação. Os partidos democráticos convivem com a divergência para disputar eleições. Os movimentos de libertação tendem a encarar a dissidência como um perigo existencial e a privilegiar a preservação do poder. O MPLA realizou a transição jurídica para o multipartidarismo, mas nunca completou plenamente a transição política e psicológica para a democracia interna. As mudanças verificadas nas últimas décadas foram significativas na política externa e no discurso económico. Sob João Lourenço, Angola aproximou-se do Ocidente, reforçou relações com os Estados Unidos, a União Europeia e instituições financeiras internacionais e procurou apresentar-se como uma economia mais aberta ao mercado. Contudo, essa transformação não teve equivalente na estrutura interna do poder. Mudou a diplomacia. Permaneceu praticamente intacto o sistema de concentração política que facilita a captura das instituições do Estado por uma cleptocracia político-económica. Isto acontece porque o MPLA nunca foi apenas um partido político. Foi também o principal arquiteto do Estado independente. Ao organizar-se internamente de forma centralizada, acabou por reproduzir essa lógica nas instituições públicas. O Estado tornou-se um reflexo da cultura política do partido. É aqui que reside o verdadeiro problema nacional. Não apenas na ausência de democracia interna no MPLA, mas no facto de essa ausência ter moldado a própria estrutura do Estado angolano. A concentração do poder deixou de ser uma característica do regime para se transformar na sua filosofia de governação. O sistema conseguiu garantir a manutenção política da elite que o construiu e o enriquecimento da cleptocracia que dela emergiu. Mas falhou naquilo que deveria ser a missão fundamental de qualquer Estado: garantir liberdade, prosperidade, justiça e oportunidades para os cidadãos. Por isso, o desafio de Angola já não consiste apenas em mudar líderes ou partidos. Consiste em transformar as estruturas que permitem a concentração do poder, a captura das instituições e a subordinação da cidadania aos interesses de uma minoria política e económica. Enquanto essa lógica permanecer intacta, todo governante encontrará incentivos para a preservar. Angola necessita de mais do que alternância política. Necessita de uma redistribuição constitucional, administrativa e económica do poder. As autarquias devem finalmente tornar-se uma realidade, permitindo que os municípios assumam um papel decisivo no seu próprio desenvolvimento. As escolas públicas primárias devem conquistar a autonomia jurídica e financeira. O facto de a maioria dos angolanos continuar impedida de possuir uma simples conta bancária ilustra até que ponto o poder permanece concentrado. As instituições independentes devem deixar de depender da vontade de um único centro de decisão. O poder deve ser transferido para os municípios, as escolas, as instituições independentes e, sobretudo, os cidadãos. Porque a democracia não se limita à escolha periódica dos governantes. Começa quando as pessoas participam ativamente na governação da sua própria vida.
A verdadeira transição que Angola ainda não realizou não é entre presidentes nem entre partidos. É entre um Estado concebido para concentrar poder e um Estado organizado para o distribuir. Enquanto essa mudança não acontecer, podem mudar os discursos, os aliados internacionais, os dirigentes e até a Constituição. O sistema, esse, sobreviverá. Só quando o poder deixar de ser um fim em si mesmo e passar a estar ao serviço dos cidadãos, poderá Angola completar a transição que a independência iniciou, mas que a democracia ainda não concluiu. Nesse dia, Angola deixará de ser governada por uma lógica de poder e começará finalmente a ser governada por uma cultura de cidadania. Muito bem, caros amigos, então ouvimos os manuscritos, ou seja, ouvimos o que escreveu o jornalista e ativista Rafael Marques de Moraes. Através do Macangola tivemos acesso, vamos falar através da caixa dos comentários, mais uma vez o meu reparo, tem ainda 2 pré-candidatos, não é? Na recolha das assinaturas, então não se pode dizer que Lourenço vai estar a trilhar sozinho, apesar de que atualmente é bem verdade que é o único candidato, né? Saiu nas condições de pré-candidato para o único candidato. Porém, o circo ainda não fechou, né? Ainda não fechou, não podemos dizer que pronto, né? Eu acho que até dia 25 de outubro, que é o último, que é o prazo, não é? Para os pré-candidatos apresentarem as coletas das assinaturas, a subcomissão de candidaturas. Bem, é mais um vídeo que chega ao fim e nós contamos com mais velho Ângelo Capoaccia e também ativista Rafael Marques. JHM, Debate GTV, agradeço pelo like, pelo comentário, mas agradeço mesmo de coração. Estamos juntos.